Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com as nossas aulas do tema raça, etnia e multiculturalismo. No vídeo anterior nós falamos bastante sobre o significado da palavra preconceito, né? O que é o preconceito? A gente viu que ele tem a ver com uma atitude negativa com relação a alguém que nós consideramos diferente, uma pessoa ou um grupo que nós consideramos diferente de nós. Essa atitude se baseia em estereótipos negativos, né? O estereótipo é uma generalização a partir de uma determinada característica, como se todas as pessoas de um grupo tivessem essa mesma característica necessariamente. A gente viu que, com base nesses estereótipos, a gente acaba fazendo julgamentos prévios, né? Aquela coisa de julgar sem conhecer, e é isso que caracteriza o preconceito. E nós vimos que esse preconceito ele se manifesta de diferentes formas, ele é aprendido socialmente. As pessoas não nascem com preconceitos, elas aprendem ao longo do tempo, e esses preconceitos muitas vezes eles são resultado ou são a manifestação de uma determinada ideologia, de uma determinada ideia sobre a sociedade, que reforça que determinados grupos têm que estar acima e outros grupos têm que estar abaixo. E esse preconceito reforça essa dominação de um grupo que é visto como superior sobre um grupo que é visto como inferior. E a gente terminou o vídeo anterior falando um pouco do humor, né? Como que isso se manifesta no humor. E a gente viu que o humor pode ser usado tanto para reforçar estereótipos quanto para questionar estereótipos. Isso depende muito de como o humorista faz a piada e de como ele lança esse tema para o público. Se ele faz o público rir com base no reforço do estereótipo, ou se ele faz o público rir a partir do momento que o público percebe que o estereótipo não faz sentido, a partir do momento que o público questiona o estereótipo. E isso, às vezes, pode ser feito quando você inverte a piada, né? Quando um grupo que normalmente é alvo da piada inverte a piada, faz a piada com quem normalmente, né, transforma em alvo quem normalmente é o autor da piada, isso muitas vezes gera uma reflexão. No primeiro vídeo eu também falei que tem 3 conceitos importantes quando a gente vai falar dessa coisa da diferenciação social, quando a gente vai abordar a questão do racismo, que é algo que a gente vai trabalhar a partir desse vídeo e nos próximos, que eram os conceitos de preconceito, discriminação e segregação. No primeiro vídeo a gente acabou falando só do preconceito, porque ele é a base para a gente entender tudo isso. A discriminação e a segregação, elas são consequências do preconceito. E eu disse lá no começo do primeiro vídeo que esses 3 conceitos, eles se confundem. As pessoas às vezes falam principalmente do preconceito e da discriminação como se fossem a mesma coisa. Mas na verdade são coisas diferentes. E a discriminação e a segregação que a gente vai ver no começo desse vídeo, eles são consequências do preconceito. O preconceito pode gerar discriminação e o preconceito e a discriminação podem gerar segregação. E a gente vai ver qual é a diferença desses conceitos, né? Então, retomando mais uma vez, para que fique bem claro, a gente viu que preconceito é uma ideia negativa sobre alguém diferente de mim ou sobre um grupo diferente do meu grupo, baseada em estereótipos negativos, que são generalizações simplistas sobre grupos e que me fazem ter julgamentos prévios sobre alguém. Então, com base no estereótipo, eu faço um julgamento e digo, essa pessoa é assim porque ela é assada. Então, isso é o preconceito. A discriminação, ela parte de um preconceito, só que ela não é só o preconceito, não é só o julgar, o achar. A discriminação, ela tem um efeito prático. Então, o preconceito é algo que eu penso, é algo que eu acho, é o meu julgamento, é a minha forma de pensar e de enxergar o mundo, né? Tá ligado à minha forma de pensar e de enxergar o mundo. A discriminação tem a ver com uma prática, então a discriminação ela já entra no campo da ação. Então a discriminação, ela parte de um preconceito, que é uma ideia, mas a discriminação já entra na ação. E o que é a discriminação? A discriminação é a negação da igualdade de tratamento transformada em ação concreta. Então o preconceito ele me faz julgar as pessoas como diferentes e a discriminação me faz tratar as pessoas como diferentes. Então a discriminação ela deriva de diferentes formas de preconceito. Você pode ter discriminação racial, por condição sexual, por condição econômica, enfim. Pode ser por vários tipos. E ela pode correr também a partir de agentes diversos. A discriminação ela pode partir de indivíduos. Uma pessoa discrimina outras pessoas. Ela pode partir de grupos. Um determinado grupo, um grupo étnico, um grupo de torcedores de um time, um grupo de fãs de uma banda, um grupo de estudantes de uma escola, um grupo pode discriminar outro, né? Às vezes os estudantes da escola X se consideram superiores aos estudantes da escola Y, né? Às vezes eu vi isso acontecer em São Paulo, não sei se acontece em Uruguaiana, mas às vezes os estudantes de uma escola particular, de um bairro chique, discriminam os alunos da escola pública de um bairro periférico. Então isso seria uma discriminação de grupos. E você também pode ter a discriminação institucional. E essa é um pouco
pouco mais complicada, porque às vezes quando a discriminação é institucional, significa que existe uma organização ou às vezes até uma ação de governo, de grupos organizados para discriminar ou negar direitos de outras pessoas. Isso é um pouco mais complexo e isso pode gerar a segregação que a gente vai ver daqui a pouco, mas vamos ficar aqui na discriminação. Então, discriminar é negar direitos. Falar, aquela pessoa ela é diferente, então ela não vai ter os mesmos direitos que eu. Isso é discriminar. Então, ela é uma ação, ela é a concretização do preconceito. Ela é o preconceito colocado em prática. E por ser algo prático, a discriminação quase sempre é observável e mensurável. O preconceito é algo que está na cabeça da pessoa. Eu enxergo quando ela se transforma em ação, e quando se transforma em ação é discriminação. Então eu vejo alguém discriminando, uma pessoa discriminando outra. Como eu posso observar, eu posso medir se essa discriminação está sendo maior ou menor. Então ela é mais fácil de ser identificada. E como eu disse, ela não é a mesma coisa que preconceito. Então preconceito tem mais a ver com a ideia, discriminação tem mais a ver com a prática, com a ação. Mas as duas coisas se relacionam no convívio. Normalmente a discriminação é fruto de um preconceito. E normalmente o preconceito gera uma discriminação. Então são duas coisas diferentes, mas elas quase sempre caminham juntas. Existem vários tipos de discriminação, e assim, essa nossa sequência de aulas tem a ver com cultura, com etnia, com raça, mas a gente vai acabar abordando, né, a discriminação e o preconceito de outras formas também. Uma forma de discriminação direta, vamos reformar. A gente pode separar a discriminação em dois tipos, a discriminação direta e a discriminação indireta. Discriminação direta é aquela na cara, assim, a descarada que a gente consegue facilmente observar e todo mundo percebe que é discriminação e normalmente é uma discriminação que as pessoas não aceitam muito facilmente. Normalmente é aquela mais descarada mesmo, que você olha e fala, nossa, isso tá errado. Exemplo, quer dizer, é descarada, mas às vezes as pessoas aceitam, internalizam, é como eu disse no outro vídeo. Às vezes a pessoa internaliza e fala, não, é normal, é assim mesmo que acontece. Por exemplo, um homem e uma mulher trabalham na mesma função, trabalham na mesma empresa, têm exatamente o mesmo cargo, cumprem exatamente a mesma função, têm exatamente a mesma produtividade. É normal na nossa sociedade que o homem receba mais do que a mulher, mesmo exercendo o mesmo cargo, com a mesma produtividade, trabalhando a mesma quantidade de horas, etc, etc. Em instituições particulares isso é possível. Em instituições públicas, por lei, se duas pessoas exercem o mesmo cargo, elas têm exatamente o mesmo salário, independente de qualquer coisa. Mas em empresas particulares, como a negociação é feita individualmente, é comum que a empresa pague mais para o homem do que para a mulher para exercer a mesma função. E assim, isso não sou eu que estou dizendo, isso não é um achismo, isso são dados oficiais, levantamentos do IBGE e outros órgãos de pesquisa que mostram que a média de salários das mulheres é inferior à média de salário dos homens no mesmo cargo, na mesma função. Isso é comprovado, não é achismo. Então isso é uma forma de discriminação direta. Eu olho para o homem, olho para a mulher e falo, vou pagar mais para o homem do que para a mulher. Isso é direto, é a discriminação direta. E como eu disse, ela é descarada e ela é muito fácil de identificar e é muito fácil você ver que é discriminação e que tá errado. Não tem por que a mulher ganhar menos do que o homem. Se ela exerce a mesma função, se ela trabalha da mesma forma. Só que isso às vezes é internalizado, com base lá naqueles estereótipos, naqueles preconceitos, e às vezes a própria mulher não percebe que ela está sendo vítima de discriminação. Porque tem base naqueles preconceitos do tipo, mulher tem filho, então ela falta mais ao trabalho para cuidar dos filhos, mulher engravida, então de vez em quando ela vai tirar licença, a empresa vai ficar sem a funcionária. Mulher tem TPM, então vai ter dias que ela vai estar menos produtiva, como se o homem não tivesse filho. O homem não fica grávido, mas o homem tem filho. O homem também é pai, ele também tem que cuidar dos filhos, isso não é obrigação só da mulher. O homem também fica doente, o homem também tira licença médica, o homem também tem dias que ele não está produzindo. Então, assim, são estereótipos, são coisas que são internalizadas, e às vezes a própria mulher fala, não, é normal a mulher ganhar menos do que o homem, então eu aceito isso, assim, numa boa. Mas, enfim, isso é um tipo de discriminação direta. Você vê a pessoa dizendo, olha, eu tenho um homem e tenho uma mulher. Pro homem eu vou pagar 10, pra mulher eu vou pagar 9. Porque ela é mulher e porque ele é homem, não tem outro critério. Então isso é uma discriminação direta. E isso é mais fácil de identificar e combater. Dá pra você ir lá protestar e falar, estão discriminando as mulheres, tá sendo injusto. Agora tem a discriminação indireta. E a indireta, ela é mais sutil e é mais difícil de perceber. É aquela discriminação que você olha e fala, cara, é discriminação, mas eu não tenho como provar. Por exemplo, uma empresa que pede currículos com foto. Uma empresa que pede currículo com foto. Vou lá selecionar os meus funcionários e peço foto. Peço currículo com foto. Antigamente as empresas colocavam assim, selecionando as pessoas de boa aparência. O que quer dizer boa aparência? Que tem uma aparência que seja condizente com o que a empresa está querendo. Hoje em dia, teoricamente, as empresas não podem mais pedir boa aparência porque isso já é considerado discriminação.
discriminação, porque boa aparência muitas vezes subentende-se pessoas brancas. Na maioria das vezes, boa aparência quer dizer pessoas brancas. Mas a empresa não coloca isso, só pede currículo com foto. Aí o currículo com foto, o selecionador ele vai pegar lá o currículo, pessoa negra, não quero. Pessoa feia, não quero. Pessoa velha, não quero. Pessoa com cara de bandido, não quero. E ela não vai ver as qualidades da pessoa, não vai ver a formação, não vai ver o histórico profissional dela. Às vezes é uma pessoa extremamente competente, mas ela não tem a aparência que agrada ao empregador. Mas você não tem como provar que ele fez isso, porque ele pegou lá os currículos e ele pode falar qualquer coisa como critério de seleção para ter excluído a pessoa. Então, às vezes a pessoa que é gorda, que é muito baixa, que é... Às vezes para um determinado cargo, por ser mulher, ele vai preferir um homem, sendo que é um cargo que uma mulher poderia exercer, e ele vai preferir um homem, ou ele vai preferir uma pessoa branca ao invés de uma pessoa negra, vai preferir a pessoa com cabelo liso ao invés da pessoa com cabelo crespo. Enfim, isso é a discriminação indireta. Ela é mais difícil. É aquela discriminação que a gente sabe que tem, que sabe que existe, mas é mais difícil de provar, porque se você for pro empregador, ele vai falar, não, eu selecionei por causa disso, e aí você não vai conseguir comprovar. Mas ela também existe, né? Quando o empregador, ele não diz isso claramente, mas ele julga ali quem ele está contratando pela aparência, isso é uma forma de discriminação indireta. E aí vocês vão falar pra mim, tá, professor, mas você tá falando isso aí? Mas isso aí é discurso, isso aí é conversa pra pôr dormir. Eu nunca vi isso acontecer. Vamos ver os dois tipos? Primeiro aí a notícia de jornal. Empresa oferece babás e diaristas pela cor da pele. Discriminação indireta, como eu coloquei, aparência física. É uma notícia dizendo que tem uma empresa que tem esse serviço, né, é tipo uma agência de empregos que para contratar diaristas, né, as empregadas domésticas e babás, e você pode ligar nessa empresa e dizer, olha, eu quero uma empregada, mas que tenha por volta de entre 25 e 30 anos, preferência alta, loira, de olhos claros, para trabalhar na minha casa. E a empresa vai procurar esse perfil. Ah, eu prefiro uma empregada negra. A empresa vai atrás da empregada com essa aparência. Quero uma babá. Babás, normalmente, nesses casos, prefere-se babás brancas, ao invés de babás negras, porque geralmente são famílias brancas que contratam esse tipo de serviço, e eles preferem babás que tenham essa aparência, porque a negra não é confiável, etc e tal. Então, assim, isso realmente existe. E quando isso aparece, quando isso é denunciado, todo mundo acha absurdo. O problema é que muitas vezes isso não é tão explícito como no caso dessa empresa. Às vezes é uma coisa mais velada. Você pode pedir... às vezes aparece numa vaga de emprego, assim, boa apresentação. O que é boa apresentação? Que tem uma aparência física que me agrade. Isso pode ter a ver com cor de pele, isso pode ter a ver com critérios estéticos, com critério de beleza, isso pode ter a ver com eu querer a pessoa magra e não querer uma pessoa gorda. E tudo isso não deixa de ser formas de discriminação, porque o peso da pessoa, a altura da pessoa, a cor da pele da pessoa, ou se a pessoa é considerada bonita ou feia por mais ou menos gente, isso não tem nada a ver com a competência dela para exercer o cargo. Agora, quanto aos dados ali de salário, olha esse dado aqui do lado. Isso aqui são dados oficiais do governo brasileiro, tá? Isso aqui é IBGE, isso aqui é oficial. Aqui a parte de cima tem o tempo dedicado aos cuidados domésticos. Vocês vão ver que as mulheres dedicam muito mais horas por semana do que os homens aos cuidados domésticos. Isso significa que as mulheres trabalham muito mais do que os homens, porque no trabalho fora de casa elas trabalham a mesma quantidade de horas, só que quando chegam em casa elas trabalham mais do que os homens, porque elas gastam mais tempo com o trabalho doméstico do que os homens. E quando isso vai para mulheres negras, o tempo é ainda maior, se vocês repararem ali. Mulheres brancas é 17,7 horas por semana de trabalho doméstico, pretas ou pardas 18,6. Então, além de ter a diferença de homem e mulher, tem a diferença entre brancas e negras. E aqui embaixo, ó, média de salário, diferença de rendimentos. Média salarial dos homens, R$ 2.306. Média salarial das mulheres, R$ 1.764. Aí vocês vão dizer, mas é porque normalmente os homens têm cargos melhores que as mulheres. E aí a pergunta é, por que homens têm cargos melhores que mulheres? Aí alguém pode dizer, porque os homens estudam mais do que as mulheres? Não. Essa mesma pesquisa do IBGE que eu tô mostrando pra vocês, é que eu não peguei a tabela completa, mas vocês podem jogar esses dados na internet, ó. IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, de 2016, vocês vão descobrir que, na média, as mulheres estudam mais do que os homens. Existem mais mulheres formadas no ensino superior do que os homens, existem mais mulheres formadas no ensino médio do que homens, e as mulheres têm um grau menor de repetência, as mulheres repetem de ano menos do que os homens. Então, nos estudos, as mulheres têm mais êxito do que os homens. Por que no mercado de trabalho os homens ocupam cargos melhores do que as mulheres? Se a gente vai para a política, a gente tem a cada 10 deputados, uma mulher. Se a gente vai para prefeituras,
No Brasil, de todas as prefeituras do Brasil, só 0,6 são comandadas por mulheres. 0,6% das prefeituras do Brasil tem prefeitas. Por quê? Se a população brasileira tem mais mulheres do que homens. E se nos estudos as mulheres se dão melhor, as mulheres têm notas mais altas, elas têm mais taxa de êxito, elas reprovam menos, desistem menos, se formam. É mais comum que a mulher se forme na idade correta do que o homem. Existem mais mulheres. A taxa de escolarização das mulheres é mais alta do que a dos homens. Não tem nenhuma outra explicação senão preconceitos, de achar que o homem é mais capaz do que a mulher porque é homem, quando todos os dados mostram que as mulheres têm as mesmas condições e, em alguns casos, condições até melhores do que as dos homens para exercer determinados cargos, graças à escolarização das mulheres, que, na média, é maior que a dos homens. Pois bem, quando a gente fala de discriminação, é importante a gente lidar com outro conceito da sociologia, que é o conceito de minorias. Minorias, ao contrário do que muita gente pensa, não é um grupo que tenha menos gente, não é minoria no sentido de grupo menor em números, é minoria no sentido de grupo que tem menos acesso a direitos, menos acesso a poder político, menos acesso a bens que a sociedade produz. Então, às vezes, um determinado grupo, ele é maioria da população, como, por exemplo, no Brasil, os pretos e pardos são maioria da população. Pretos e pardos somam mais de 50% da população brasileira. Dependendo da pesquisa, algo entre 53% e 54% da população brasileira é de pretos e pardos. Então, numericamente, os brancos é que são minoria. Mas os negros são considerados minoria porque o acesso a direitos e bens que a sociedade produz são menores. O direito de acesso a isso é menor para esse grupo do que para os brancos. Por isso que o negro é considerado minoria. Então a gente considera minoria não um grupo que é numericamente menor. Muitas vezes ele é numericamente menor, mas nem sempre. A gente considera minoria um grupo que é marginalizado e vulnerável na sociedade. Então, grupos marginalizados e vulneráveis que vivem à margem da cultura majoritária dominante. Então, quem não se identifica com a cultura dominante e é marginalizado por ela, vive à margem. Marginalizado quer dizer que você vive separado, vive à margem. E é um grupo vulnerável, mais vulnerável à violência, mais vulnerável em questão de saúde, mais vulnerável à questão de miséria. Grupos mais vulneráveis e marginalizados são o que nós chamamos de minorias. E eles nem sempre, como eu disse, nem sempre são grupos minoritários. Grupo minoritário é quando é um grupo que tem pouca gente em relação à população total. Por exemplo, no Brasil, os indígenas. É um grupo minoritário porque você tem poucos indígenas, uma população pequena com relação ao total de brasileiros. E eles também são uma minoria. Mas se você pegar, por exemplo, descendentes de asiáticos no Brasil, eles são um grupo minoritário, é um grupo pequeno com relação ao total da população brasileira, mas eles não são uma minoria, porque eles não têm menos direitos ou menos acesso aos bens que a sociedade produz. Eles têm acesso tão bom quanto a elite da população, digamos, a população branca. Já os negros, ao contrário, eles não são minoritários, porque a maior parte da população é de pretos e pardos, mas eles são minoria no sentido que tem menos acesso a direitos, que ficou claro. Então, o que define uma minoria é como um grupo é visto pela cultura dominante. Então, se a cultura dominante enxerga que, por exemplo, a religião, a padrão é a religião cristã, quem não é cristão é minoria. Mesmo que seja a maioria da população, se a religião dominante é a religião cristã, quem não é cristão é minoria. Se um determinado padrão cultural é majoritário, é visto como padrão pela cultura dominante, quem não segue esse padrão cultural é visto como minoria. Então, o que define a partir da cultura dominante, quem se identifica com ela é maioria, e quem não se identifica com a cultura dominante é minoria, ok? Bom, então a gente falou da discriminação, que é o tratar diferente. E quem é tratado diferente, geralmente é a minoria. Então a minoria é tratada diferente. A minoria, quem não está seguindo o padrão do grupo dominante, é tratado como minoria. E essa discriminação, ela pode levar a um passo além, que é a segregação. A segregação é quando a discriminação vira algo oficial, vira lei, vira algo do Estado. Quando a sociedade determina, não, determinadas pessoas têm que viver separadas. Isso é a segregação. Então, segregação é o estabelecimento, como diz aqui, o estabelecimento de uma fronteira social ou espacial. Fronteira social é assim, eu tenho um grupo que vai ter acesso a todos os bens de consumo, bens culturais, vai ter acesso à saúde, educação, segurança, e vai ter um grupo que não vai ter acesso. Isso é segregação social. Ou segregação espacial. Vai ter um grupo que vai viver nesse bairro ou nessa cidade, e esse outro grupo não pode entrar nesse lugar. Isso é segregação espacial. E a segregação, ela vai aumentar as desvantagens de grupos específicos. Então, assim, a sociedade vai produzir algo
para o grupo dominante e algo pior para o grupo dominado. Essa é a ideia da segregação. É viver separado. É viver separado. Segregar quer dizer literalmente separar. Então é o máximo onde o preconceito pode chegar. Então o preconceito pode levar à discriminação, que é tratar o outro diferente, e a discriminação pode se transformar em segregação, que é quando a sociedade diz, não, é isso mesmo. Eu pertenço a um grupo que vai ter acesso a determinadas coisas, quem não pertence a esse grupo não vai ter acesso. Se vira pra lá. É separar completamente. E a segregação, ela ganha caráter oficial, como eu disse. O Estado cria leis e, portanto, autoriza que as pessoas sejam tratadas de forma diferente. Então você vai ter leis diferentes para grupos diferentes, ou leis que vão estabelecer essas pessoas podem frequentar esse lugar e essas pessoas não podem frequentar esse lugar. Tem lugares específicos para o grupo A e lugares específicos para o grupo B. As pessoas não se misturam. E vocês devem estar falando, nossa, mas que horrível isso, né? Que coisa doida. Isso existia no mundo até o último país a ter uma política oficialmente de segregação, porque tem os que têm segregação de forma velada, mas o último país a ter uma lei oficial de segregação foi a África do Sul, que acabou com sua lei de segregação, que era o apartheid, em 1994, quando o professor que está dando aula para vocês nesse momento já tinha 8 anos de idade. Então, não, e hoje eu tenho 34, então não faz tanto tempo assim. Eu me lembro disso. Eu era criança, me lembro dessa época. Então, é recente isso, que existia segregação. E a gente pode compreender a segregação como ela é um ato assim de separação, de eu dizer claramente, da sociedade dizer claramente, você não serve para estar conosco, você tem que viver separado de nós. Isso pode ser considerado um ato de violência de um grupo sobre outro. Não precisa ser violência física, mas é uma violência psicológica, emocional. Dizer, você não serve para estar com a gente, você não serve para fazer parte do meu mundo, você tem que estar lá, separado de mim. Então, é uma forma de violência de um grupo contra o outro. Porque um grupo está tendo tudo que a sociedade produz e outro grupo não está tendo nada. Isso é a segregação. No Brasil, como no Brasil preconceito já é criminalizado, a discriminação e a segregação, obviamente, também são criminalizadas, porque elas são decorrência do preconceito. Mas apesar dela ser criminalizada, ela acontece. E ela acontece, às vezes, de forma velada, às vezes de forma explícita. Por exemplo, você vai num estádio de futebol, pode acontecer num estádio de futebol. Existem setores no estádio de futebol, frequentados por grupos sociais diferentes. E a pessoa de um determinado grupo não vai ter acesso a outro. Você vai falar assim, não vai ter acesso a outro porque não pode pagar. Às vezes a pessoa até pode, mas por conta da aparência, da origem, etc., ela não vai conseguir ir. Uma boate, isso acontece às vezes. Um show, lugares específicos, camarotes e tal, isso pode acontecer. Escolas. Existem escolas que segregam, às vezes de forma velada, às vezes de forma explícita. Existem escolas que fazem uma entrevista para aceitar o aluno ou não. E nessa entrevista, a escola pode dizer, o aluno não tem perfil para estudar conosco. Mas às vezes o não tem perfil para estudar conosco pode ter a ver com a cor da pele, pode ter a ver com a religião da família, pode ter a ver com a profissão dos pais, pode ter a ver com o bairro onde ela mora. E a escola diz, não, esse aluno, o perfil dele não condiz com o da nossa escola. Mas às vezes pode ser algo que não é assim, o perfil da pessoa. O perfil pode ser a cor da pele, às vezes. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Às vezes pode acontecer o seguinte, uma criança ali, pobre, ganha um dinheiro ali de uma pessoa, né, sei lá, ganha um trocado ali num cruzamento, ganha um dinheiro de uma pessoa e ela tem dinheiro suficiente ali, porque ela ganhou esse dinheiro, pra entrar num restaurante um pouco mais caro e pedir um prato. Só que ela tá mal vestida, uma criança pobre. Ela ganhou aquele dinheiro, mas ela tá mal vestida. Se ela tentar entrar no restaurante, provavelmente não vão deixar. Isso é uma forma de segregação. Por mais que ela tenha o dinheiro pra comprar ali, porque ela ganhou, enfim, deram pra ela, porque ela juntou, sei lá, por ela tá mal vestida, por ela não ter aparência condizente com o lugar, ela é impedida de entrar. Isso é uma forma de segregação. E as cidades grandes têm muita segregação, que a gente chama de segregação espacial. As cidades grandes têm muito disso. Bairro de rico, bairro de pobre. Lugar que rico frequenta, lugar que pobre frequenta. Tem determinados lugares que pobre não pode entrar. Tem um exemplo de um shopping em São Paulo, não vou citar nomes, né? Mas falando da minha cidade, tem um shopping em São Paulo, vou falar o nome, é o Shopping Cidade Jardim. Esse shopping é na minha cidade e ele fica num lugar muito difícil de chegar, mesmo de carro. Não é um bairro distante, mas é um bairro que não é muito acessível, mas é um bairro só de gente muito rica. E é um lugar difícil de chegar. Basicamente você só chega de carro. Esse shopping, ele é
tão voltado para quem tem muito dinheiro que esse shopping você consegue chegar de carro e, se eu não me engano, dá para chegar de helicóptero, se eu não me engano. De ônibus é quase impossível. O ponto de ônibus fica muito longe, aí você desce do ponto de ônibus, vai até o shopping, você tem dificuldade para encontrar uma entrada de pedestre. A entrada do estacionamento, para entrar de carro, é fácil de achar, você não pode entrar a pé por ali. E a entrada de pedestre é difícil de achar. Então ele é projetado para quem não tem carro, para quem não tem dinheiro, não conseguir nem entrar. Então isso acontece. Sem contar que em shoppings, etc., é muito comum que uma pessoa que esteja vestindo uma roupa um pouco mais humilde, que tenha um comportamento um pouco diferente, que tenha uma aparência que não seja condizente com as pessoas que frequentam aquele lugar, os seguranças vão ficar de olho, se não abordarem a pessoa e pedirem para ela sair, porque ela não é adequada para aquele ambiente. Então isso é uma forma de segregação, e isso acontece, por mais que não seja oficial, por mais que oficialmente seja proibido, ainda acontece essa forma de segregação, de determinadas pessoas não poderem frequentar determinados espaços. Então, como eu estava dizendo, isso acaba sendo uma forma de violência porque reforça o que a gente chama de estigma. Estigma é quando um indivíduo não é considerado habilitado pela sociedade para ser aceito por ela. Então, estigma é quando a pessoa carrega uma espécie de uma marca, uma identidade, em que a sociedade diz para ela o tempo todo: você não é capaz de ser aceito por nós, você não faz parte da nossa sociedade. Isso é o estigma. E a segregação, ela reforça os estigmas. Aqui tem uma charge um tanto quanto forte, que alguns anos atrás, pelo Brasil todo, aconteceu o fenômeno do chamado rolezinho. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Jovens de periferias das grandes cidades combinavam encontros pelas redes sociais e, entre aspas, invadiam shoppings, parques, lugares frequentados normalmente por gente da elite. Mas eles não invadiam, eles iam como qualquer cidadão, só que eles iam em grande quantidade. E eles iam com suas roupas de jovens da periferia, falando suas gírias de jovens da periferia, com seus comportamentos de jovens da periferia. Mas eles iam até os lugares. Eventualmente, numa outra situação, pela grande quantidade de pessoas, existiam assaltos, existiam confusões, mas não era essa a proposta do rolezinho. A proposta do rolezinho era esses jovens se juntarem e irem para um determinado lugar, que normalmente eles não iriam, mas que normalmente é frequentado pela elite, mas se eles se juntavam, iam. E esses rolezinhos deram muita polêmica em vários lugares do Brasil, como por exemplo em São Paulo, porque as pessoas achavam que aquilo era uma invasão, porque essas pessoas, essa grande quantidade de gente que não frequenta esse lugar, porque... E esses jovens eram tratados pelos seguranças e tudo mais como se fossem bandidos. E eles não eram bandidos, eram só jovens da periferia frequentando um espaço que deveria ser público, qualquer pessoa deveria ter acesso. Mas esse fenômeno dos rolezinhos deixou claro que existem lugares nas cidades que não são para qualquer pessoa, que não é para todo mundo. Existem lugares que, se você não é visto como aceitável para frequentar aquele lugar, você não vai entrar naquele lugar. Isso é um pouco pesado, mas isso existe. Pois bem, eu estava falando, de uma política oficial de segregação. Na África do Sul existiu o Apartheid. O Apartheid foi vigente na África do Sul de 1948 a 1994. O princípio do Apartheid parece um princípio até bonito, que eles chamam de desenvolvimento separado. Na África do Sul é um país africano de colonização europeia, ele tem uma forte presença de descendentes de holandeses, alguns de ingleses, alguns holandeses. E em 1948 eram os descendentes de holandeses que estavam no governo do país. Então ele tem essa presença branca, de origem europeia, mas a grande maioria da população é de origem africana nativa. São negros, de diferentes etnias, mas negros. E a ideia do Apartheid era o desenvolvimento separado. Era assim: os brancos vão viver num lugar, vão viver de um jeito, e os negros vão viver de outro. Então vai ter lugar só para branco e lugar só para negro. Emprego só para branco e emprego só para negro. Serviço só para branco, serviço só para negro. Então é como se tivesse dois países dentro de um só. Então isso é desenvolvimento separado. Os brancos e os negros vão se desenvolver, mas vão se desenvolver cada um do seu jeito. No fundo, o que estava por trás dessa política era: os brancos diziam, se a gente fizer uma sociedade com todo mundo participando, os negros vão atrapalhar. Então vamos fazer assim, desenvolvimento separado. Vocês se viram aí, a gente se vira aqui. E aí aqui a gente, só entre nós, a gente vai se desenvolver e eles que se virem. Se for todo mundo junto, os negros vão atrapalhar. Porque negro é negro, Negro não vai ajudar, só vai atrapalhar. Então o desenvolvimento separado, a ideia era essa. Só que na prática, não era isso. Na prática era: você tinha uma elite branca com maior poder econômico e uma maior parte da população negra com menos poder econômico, por conta de todo o histórico de colonização ali. Era uma colônia, foi explorada e tudo mais. Então a antiga elite colonial, os descendentes da elite colonial, tinham mais poder, mais acesso a bens que a maioria da população não tinha. Então essa elite continuava tendo acesso a essas coisas e privava o resto da população de ter acesso. Então a questão não era que um vai atrapalhar o outro, a questão era que, se juntar todo mundo, eu vou ter que dividir a riqueza com a maior parte da população.
E a ideia era concentrar, né? E aí, assim, primeiro fizeram isso, tá, vamos separar quem é branco e quem é negro. Aí surgiu uma primeira lei assim, para não correr o risco de misturar, proibiram casamentos mistos. Pessoas brancas não podiam casar com pessoas negras. Aí tá, ok, mas aí mesmo assim, um ou outro branco, uma outra negra, ou um outro negro, uma outra branca, né, não casavam, mas tinham ali seus casos, namoravam, tinham relações sexuais. Aí veio uma lei que era chamada de lei dos atos impuros, lei da imoralidade. Era considerado imoral uma pessoa negra se relacionar sexualmente com uma pessoa branca. Então não podia casar, mas também não podia ter nada. Não podia nem beijar na rua. Nada. Negro e branco não pode se relacionar. Depois, né, de proibir casamento, proibir relação sexual e relação afetiva, começaram a determinar locais específicos para negros e para brancos morarem e trabalharem. Então algumas cidades tinham bairro de branco, bairro de negro. Não misturava. Lugar que só branco trabalha, lugar que só negro trabalha. E além disso, existiam cidades inteiras só para branco e cidades inteiras só para negro. Vocês estão vendo aquela plaquinha ali, era algo comum na África do Sul, né? O White Area, área de brancos, lugar só para branco. E tinha lugar só para negro. Tinha o Black Area, área só para negros. Então, e alguns lugares públicos que teoricamente deveriam ser frequentados por todos, continuavam sendo frequentados por todos, mas tinha a parte dos brancos e a parte dos negros. Então a praia era dividida. Tinha um lado da praia só para branco, um lado da praia só para negro. Banheiros públicos, tinha um banheiro só de branco, banheiro só de negro. Piscinas públicas, a piscina do branco, a piscina do negro. Teatro, lugares para brancos, normalmente os melhores lugares. Lugares para negros, normalmente o lugar atrás da coluna, o lugar que só dá para ver metade do palco. Cinema, a mesma coisa. Ginásios, para branco e para negro. E nas arquibancadas, lugar para branco, lugar para negro. Transporte público, uma parte dos bancos para brancos, uma parte dos bancos para negros. Bibliotecas públicas, área de branco, área de negro. Quando não era a biblioteca inteira para branco, normalmente é uma biblioteca boa, e biblioteca inteira só para negro, uma biblioteca ruim. Então os lugares era tudo específico. E aí, além disso, tá, para branco, para negro, visualmente. Só que, você registra, né? Só que isso era meio, às vezes podia ser meio arbitrário, né? A pessoa podia falar, não, eu não sou branco, eu não sou negro e tal. Prova que eu sou negro. E aí o governo começou a registrar as pessoas. A pessoa tinha documento dizendo se ela era branca, se ela era de cor. A pessoa de cor eram os mestiços, os raros mestiços que existiam, porque o casamento interracial era proibido. E indianos, tem uma forte presença de indianos na África do Sul. Eles eram chamados pessoas de cor. E você tinha os nativos, que eram os negros. Então tinha as diferenças. As pessoas de cor era meio... Determinadas situações elas eram tratadas como brancas, determinadas situações eram tratadas como negras. Então tinha lugar específico do branco, lugar específico do negro. As pessoas de cor dependia da situação, ia pro de branco ou pro de negro. Então percebam que assim, o país foi dividido assim claramente. Oficialmente, pelas leis. As leis determinavam que o país era dividido. E isso acabou em 1994, quando o ativista Nelson Mandela, que era um ativista contra o apartheid, foi preso, ficou vários anos preso, acusado de terrorismo. Aí ele foi libertado, se candidatou à presidência, venceu as eleições, e aí no governo dele, oficialmente, antes dele ser eleito, já tinha uma negociação dele, do grupo político dele, com o presidente que estava, que era um presidente branco, obviamente, para ir acabando progressivamente com o apartheid. E aí quando Mandela assumiu, o apartheid foi oficialmente abolido na África do Sul. Mas o preconceito resultante de tudo isso continua arraigado na sociedade sul-africana. Os brancos ainda veem os negros como pessoas estranhas. Porque, além de tudo, eles não podiam mal podiam conviver com os negros, né? E quando você nem convive com a pessoa, a chance de você ter preconceito com quem você não convive é muito maior, porque você não convive e você não conhece. Então você vai acreditar em todas aquelas histórias mirabolantes que te contam sobre ela. E aí vocês vão me falar assim, tá, professor, mas não seria muito mais fácil se a gente simplesmente não classificasse as pessoas? Se a gente não separasse em grupos? Talvez. Só que, historicamente, o ser humano sempre classificou as pessoas com grupos. Ele sempre se identificou com alguns, o indivíduo ele sempre se acha parecido com algumas pessoas e diferente de outras. Isso é normal entre os seres humanos. E a diferença mais fácil de notar que alguém é diferente de você é pela aparência física. Se você vê a pessoa com uma cor de pele diferente da sua, com um tipo de cabelo diferente do seu, com traços fisionômicos diferentes do seu, você claramente identifica que essa pessoa é diferente de você. E se você vê alguém com a mesma cor, mesmos traços, mesmo tipo de cabelo, você vai se identificar com essa pessoa. Então os grupos humanos, eles tendiam a se identificar uns com os outros e se diferenciar uns dos outros pela aparência, justamente pela aparência física. E como eu comentei no vídeo anterior, essa identificar-se com um grupo
e identificar-se como diferente de outro grupo, até aí não tem problema nenhum. O problema é o que você faz com isso. E a partir do século XV, com as grandes navegações, algo que a gente vai estudar nas aulas de história ainda esse ano, os europeus começaram a ter contato com vários povos que eles não conheciam, com os indígenas da América, com povos da Ásia, com povos da África. E começaram a encontrar vários povos. E eles começaram a se diferenciar, olhar para os outros e falar, eles são diferentes de nós, eles têm cultura diferente, aspecto físico diferente, enfim, línguas diferentes, religiões diferentes, eles são diferentes de nós. O problema é que eles começaram a olhar para essas diferenças e fazer uma escala entre as diferenças. E esses europeus eles se colocaram no topo dessa escala. Então eles eram o máximo do ser humano e os outros que eram diferentes eram inferiores. Os asiáticos eram um pouco inferiores, os indígenas e os africanos eram muito inferiores. Então eles faziam lá uma escalinha, né? Quem é mais próximo da gente, quem é mais distante da gente. Mas é todo mundo inferior. Uns são mais próximos, outros mais distantes, mas todo mundo inferior. E aí, como que chama a atenção na diferença? É o fenótipo? Fenótipo é o que a biologia, é o termo que a biologia usa para falar das características físicas do ser vivo. Então, fenótipo é a aparência. Tamanho, cor, por aí vai. Como o fenótipo era o que mais facilmente identificava essas diferenças entre os povos, os europeus começaram a olhar as diferenças culturais como sendo relacionadas a essas diferenças físicas. E essas diferenças físicas também começaram a se relacionar com os interesses econômicos que os europeus tinham. Os europeus partem para as grandes navegações para explorar economicamente novos territórios. E essas diferenças que eles encontravam, culturais e físicas, serviam também como justificativa para dominar esses povos. Porque se eles são inferiores e eu sou superior, eu meio que tenho o direito de dominar ele. Porque ele é mais fraco, eu sou mais forte, então eu vou lá, domino esse povo, exploro as riquezas que ele tem, as pessoas, e ainda acho que estou fazendo bem para eles. Resumidamente, claro, nas aulas de história a gente vai estudar isso com mais detalhes, não é tão simples assim, mas resumidão assim, é isso. Os europeus achavam que eles tinham direito de dominar os outros povos pela superioridade que eles tinham. E quando eles olhavam para essas características culturais e físicas dos outros, eles diziam, olha, essas características culturais e físicas provam que eles são inferiores, porque eles não têm a música desenvolvida como a nossa, eles não têm as construções desenvolvidas como as nossas, eles não têm a filosofia desenvolvida como a nossa. E aí você pode questionar, tá, mas o que quer dizer desenvolvida? Eles têm tudo isso que você está falando, eles só é diferente do seu. Mas por que você acha que o seu é melhor? Pura e simplesmente porque é o seu, né? Então o europeu ele se achava superior porque era ele. Então ele comparava os outros com ele. Esse é o ponto. A gente falou um pouco isso nas aulas de cultura, não sei se vocês estão lembrados. E aí vem uma parte que é muito complicada. Nos séculos XVIII e XIX, essas diferenças culturais e essas diferenças físicas, essas diferenças étnicas, elas deram origem a novas ciências. Os cientistas começaram a se interessar por essas diferenças. Então a cor da pele, por exemplo, era algo que interessava aos cientistas, os pensadores do século XVIII. E eles começam a classificar os povos do planeta Terra pela cor da pele. Vocês já devem ter ouvido falar dos brancos, negros, vermelhos, amarelos. Isso vem dessa classificação do século XVIII. Né? Os americanos são vermelhos, os asiáticos amarelos, os africanos são negros, os europeus são brancos. Então essa divisão vem dessa época. E eles começam a classificar, as ciências naturais começam a classificar o ser humano pela cor da pele. Então, o que diferencia um ser humano do outro é a cor da pele. Aí já começa a vir o ponto que vocês devem estar imaginando. Claro que, assim, já existia, por exemplo, a escravidão na América, a escravidão dos africanos, que eram comprados na África e levados para a América, já existia desde o século XVI. Mas não tinha uma justificativa científica, era pura e simplesmente, a gente vai lá, compra escravo e traz. Por acaso nós somos brancos e eles são negros. Então, como todo escravo que a gente traz é negro e nós, europeus, somos sempre brancos, então o branco é o dono, o negro é o escravo. Mas a questão era, a gente vai lá, compra escravo e traz para a América. A partir do século XVIII, que começa a virar uma coisa meio científica. Olha, a ciência começa a comprovar que o branco é superior ao negro, e que, portanto, o branco teria o direito de dominar o negro. Para nós hoje isso é absurdo. No século XVIII isso era ciência. Então os europeus justificavam a dominação dos outros povos, dos outros continentes, com base na inferioridade natural que eles tinham. Eles são naturalmente inferiores. Quando eles começaram a classificar lá, tem o branco, o negro, o vermelho e o amarelo, os cientistas chegaram à conclusão de que o branco, que afinal de contas é quem está fazendo essa ciência, porque nós temos ciência e os outros não, então o branco é o superior, os outros são inferiores. E aí a gente vai classificar o ser humano em raças. Né, pela cor da pele, são diferentes raças. E aí surge o que nós conhecemos hoje como
Racismo. O que é o racismo? Hoje a gente considera racismo como sinônimo de preconceito racial. Isso é como nós consideramos hoje. Agora, racismo era o estudo das raças. E é assim que ele surge. Ele surge como uma ciência que classifica as raças e que chega à conclusão de que o branco é superior. Então é assim que o racismo surge, lá no século XVIII. O que nós entendemos como racismo hoje? Podem anotar essa definição aí, decorem essa definição. Tomem banho repetindo essa definição para vocês não esquecerem. Racismo é toda ação preconceituosa, discriminatória ou segregacionista perpetrada contra quaisquer indivíduos ou grupos por causa de sua origem étnica. Então, se você discrimina alguém pela origem étnica da pessoa, e daqui a pouco eu vou falar da diferença entre etnia e raça, que são coisas diferentes, mas se você discrimina a pessoa pela origem étnica, pelo lugar onde ela nasceu, pelo povo que ela pertence, pela cor da pele que ela tem, isso é racismo. Se você é preconceituoso com essa pessoa, se você discrimina essa pessoa ou se você segrega essa pessoa com base na cor da pele, na origem dela, né, o lugar onde ela nasceu, a língua que ela fala, a cultura que ela tem, isso é racismo. Tá? Só que a gente também pode entender o racismo como uma teoria que tenta justificar uma suposta superioridade étnica a partir de certos atributos herdados biologicamente. Era o que os cientistas do século XVIII e XIX faziam. Olha, o racismo é uma teoria que diz, olha, o branco ele tem mais cultura, mais ciência, ele é mais evoluído, é mais rico, então ele é superior ao negro. Então, vamos estudar as diferenças biológicas do branco e do negro e a gente vai perceber que o branco tem muito mais qualidades que o negro. Inclusive que o negro está mais perto dos nossos ancestrais hominídeos do que o branco. O branco é mais evoluído, o negro está ali mais perto dos primatas menos evoluídos. Então, ele é inferior. Então, o racismo, como ideologia, ele tenta justificar a superioridade de uma raça sobre outra. A superioridade do branco sobre o negro, no caso. Que o branco é intelectualmente mais desenvolvido, que o branco é mais esperto, que o branco isso, que o branco aquilo. Então, ele tenta justificar. E ele vai usar argumentos, no século XVIII e XIX eram argumentos científicos. Hoje em dia a gente chama de argumentos pseudocientíficos, que parecem ciência, mas não são. Então, e a gente chama também o racismo de ideologia, se vocês lembrarem lá das aulas de cultura e ideologia, segundo Karl Marx, ideologia é uma ideia falsa sobre a realidade. É uma ideia falsa, ela encobre uma parte da realidade para que um grupo dominante se mantenha no poder. Então, você faz as pessoas acreditarem numa coisa que não é verdade, para que um grupo se mantenha no poder e para que essa ideia se perpetue. Então, o racismo, nesse sentido, ele é uma ideologia, porque ele é usado para que um grupo, por exemplo, brancos, se mantenham no poder explorando negros, ou um povo explorando outro. Nos séculos XVIII e XIX, começo do XX, isso funcionava super bem quando os europeus colonizavam o mundo inteiro, porque a raça deles era mais forte e eles tinham o direito de colonizar e de explorar os outros povos. Isso acabou se convertendo num sistema de dominação de um grupo sobre outro. Então, muitas vezes, um grupo domina outro com base em teorias racistas. Os nazistas, por exemplo, os alemães nazistas, subjugavam os judeus porque eles tinham a ideologia de que a raça deles era superior à dos judeus. O caso dos brancos colonizando os negros na África. E a gente tem um pouco disso ainda... Nos Estados Unidos existem pessoas que pensam dessa forma. O norte-americano branco... Tem gente que acha que o norte-americano branco ele é superior ao latino, ao indígena e ao negro, e por isso é ele que tem que estar no poder e os outros têm que obedecer a ele. Então você tem isso. E no Brasil isso também existe. Existem pessoas que acham que os brancos são superiores. Não falam isso muito abertamente, mas tem muita gente que pensa isso. Então, nesse sentido que o racismo é uma ideologia. Ele é uma ideia falsa. Se a gente parar para pensar, não. Ninguém é superior a ninguém pela cor da pele. Mas a ideologia vai dizer que sim, e existem motivos científicos para dizer que sim. E aí vai surgir o que a gente chama ali nos séculos, principalmente no século XIX, o racismo científico. Então é um racismo baseado na ciência. Então na virada do século XIX para o século XX, começam a surgir teorias científicas que dizem não apenas que existem grupos mais fortes e grupos mais fracos. Existem também diferenças intelectuais e morais que são herdadas biologicamente. Então não é que o branco ele é só fisicamente superior ao negro, algo que a gente pode questionar muito hoje em dia. Não é só que o branco é superior fisicamente, ele é superior intelectualmente e ele é superior moralmente. Existem questões morais que variam e que são herdadas biologicamente de um grupo para outro. Então o branco ele seria moralmente mais íntegro do que o negro. O negro seria mais propenso à criminalidade, seria mais propenso à depravação, seria mais propenso aos vícios.
E isso tudo biologicamente explicado. Então, existiria uma base científica para essa dominação. Já que você tem um povo que é melhor do que o outro, o povo que é melhor tem que dominar o povo que é pior para ajudar esse povo a se desenvolver. Então, os europeus no século XIX foram para a África, dominaram a África, porque eles achavam que eles estavam ajudando a África a se desenvolver. Porque eles, por si só, eles não iam conseguir se virar. Então, eles precisavam ir lá para ajudá-los a se desenvolverem como os europeus já eram desenvolvidos. E aí é nesse contexto que vai surgir o conceito de raça. Raça seria um grupo com características físicas, psicológicas e culturais próprias, e essas características seriam transmitidas desde os antepassados. Então a raça é uma ideia biológica. Todas as características de um grupo, inclusive a cultura, hoje, que é algo que hoje a gente sabe que não tem nada a ver com o biológico, ou quase nada a ver com o biológico, então a cultura, a moral, características psicológicas, seria tudo transmitido biologicamente desde os antepassados. Então todos os negros, desde os antepassados, desde a pré-história até hoje, todos os negros, por pertencerem à mesma raça, eles têm os mesmos traços psicológicos, morais, culturais. Os brancos a mesma coisa, os amarelos a mesma coisa, os vermelhos a mesma coisa. Então os negros, eles, desde a pré-história, eles são mais mau caráter do que os brancos. Mas porque, coitados, eles não têm culpa, é biológico, eles herdam isso. Eles vão ser mais bêbados, eles vão ser mais violentos, eles vão ser mais propensos a cometer crimes, porque eles herdam isso. Então nós brancos temos que ir lá ajudá-los a se desenvolver, a superar esses problemas que eles carregam desde de seus antepassados. Então, segundo esse racismo científico, as diferenças são determinadas pela natureza, são determinadas desde o nascimento. A pessoa nasce com essas características, não tem o que ela fazer. Você é criminoso porque você nasceu com essa característica criminosa no seu sangue, que é o que a gente chama de determinismo biológico. Que lá nas aulas de cultura, vocês lembram que a gente falou que o determinismo biológico hoje em dia não é mais aceito pela antropologia, pelas ciências sociais, né? Mas lá no século XIX, esse determinismo biológico era a explicação, era a grande descoberta científica. Então vão surgir, por exemplo, dois caras muito importantes para esse racismo científico e para uma corrente de pensamento que a gente chama de eugenia. A ideia da eugenia é a seguinte: a gente vai falar melhor disso depois quando a gente for falar desse racismo científico no Brasil. Eugenia é a ideia de que no século XIX surgiu lá a teoria da evolução, do Charles Darwin. A eugenia seria os cientistas dizendo o seguinte: e se a ciência ajudasse a natureza no processo de evolução do ser humano? Então a gente pega os seres humanos que são melhores, os mais aptos, faz eles se reproduzirem, e pega os seres humanos que não são tão aptos e não deixa eles se reproduzirem. E aí só vai ter ser humano bom. Então a gente pega esse processo de evolução que a natureza já ia fazer mesmo. A natureza já ia excluir os menos aptos. Mas a gente só dá uma acelerada nisso, tirando quem a gente considera menos apto. E é claro que os menos aptos muitas vezes eram os negros, eram os asiáticos, eram os índios. Mas isso é outra história. Mas enfim, a eugenia tem a ver com isso. Então era a ideia de que da ciência ajudar a natureza a fazer a seleção natural dos seres humanos. Dentro dessas ideias aí da eugenia e do racismo científico, a gente tem dois nomes que se destacam muito. O primeiro deles é o Arthur de Gobineau. Arthur de Gobineau, no século XIX. Ele era um francês. Ele era um pensador francês, assim, ele não era médico, não era cientista, era um cara que escrevia. E ele, a partir, né, das pesquisas ali, dos caras que estão indo para a Ásia, para a África, para a América, dominar os povos, ele diz que existem 3 raças puras na humanidade: a raça branca, a raça negra e a raça amarela. São as 3 raças puras. Todo o resto, quem não é branco, negro ou amarelo, é mestiço. Então os índios da América, por exemplo, que eram os vermelhos, eram mestiço de alguma coisa. Não sabia exatamente o que, mas era mestiço de alguma coisa. Então, raças brancas, negras e amarelas eram as puras. E ele achava que cada raça teria, então, características físicas, psicológicas e sociais próprias. Então, a forma como a sociedade se desenvolve, as características psicológicas dos indivíduos dentro da sociedade, tudo isso é determinado pela etnia. Então, o fato de você ser branco, ser negro ou ser amarelo vai determinar a sua personalidade, vai determinar como a sociedade vai se construir, além das características físicas. E para ele, as sociedades, quando puras, funcionavam bem. Quando elas se misturam, que era o problema. Então, para eles, a miscigenação era ruim, porque se o branco mistura com o negro e com o amarelo, o branco vai piorar, porque o branco é um pouco superior ao negro e ao amarelo. Aliás, como o branco é bem superior ao negro e ao amarelo, se o branco se mistura com o negro ou com o amarelo, ele vai piorar. Para o negro e para o amarelo é bom se misturar com o branco porque ele melhora, mas para o branco é ruim porque ele vai piorar. Então ele era contra a miscigenação. Ele achava que a miscigenação era prejudicial para o desenvolvimento da humanidade.
Hoje a gente sabe, a biologia já nos comprovou que a miscigenação é boa, porque segundo a teoria da evolução, quando os indivíduos diferentes se misturam, a tendência é que os descendentes peguem as melhores características de cada um. Então a espécie vai sempre melhorando. Ao passo que se você não mistura, a característica fica sempre igual e a espécie não vai melhorando, ela se mantém igual. Então a ideia é que ela vá, conforme o ambiente vá mudando, ela vá desaparecendo. Então, enfim, mas para o Gobineau a pureza da raça era boa. Pureza da raça tem a ver com o nazismo lá na frente? Tem, mas vocês vão estudar no terceiro ano. Mas ele era contra a miscigenação. Logo, a miscigenação era ruim. O certo era embranquecer a população, que é uma das bases da eugenia. Quanto mais brancos, melhor. Quanto mais brancos em quantidade e quanto mais brancas as pessoas forem, ou seja, menos misturadas com outras raças, melhor para a sociedade. Porque os brancos são a melhor raça. Então, quanto mais gente branca, melhor para o mundo. Isso é racismo, professor? Sim, isso é racismo científico. É racismo apoiado pela ciência da época. Outro cara muito interessante é o Lombroso, Cesare Lombroso, que era um médico italiano. Esse pelo menos era médico, não era cientista. Mas ele é um cara que vai fazer estudos tentando explicar a criminalidade a partir das características físicas da pessoa. Então aquela ideia de que as características são herdadas biologicamente, ele fala, bom, se as características são herdadas biologicamente, então se eu analisar os traços biológicos da pessoa, eu vou conseguir descobrir se ela tem propensão à criminalidade ou não. Porque a criminalidade também deve ser transmitida de geração em geração. E aí ele foi fazer um estudo, presta atenção de como às vezes a gente tem uma ideia que parece muito boa, mas na verdade ela é muito ruim. Ele foi fazer um estudo que era o seguinte, eu quero entender as características biológicas dos criminosos. Então eu vou ver os criminosos. Então ele foi para os presídios, por exemplo, e começou a analisar as características físicas dos criminosos. E ele começou a encontrar uma série de padrões. Com base nesses padrões ele falou, esse é o perfil do criminoso. O criminoso tem essas características físicas. O problema é que, se digamos que ele fizesse esse estudo no Brasil hoje, ele iria para as prisões, 70% da população carcerária no Brasil é negra. E aí ele ia fazer o estudo biológico dos criminosos e o perfil do criminoso brasileiro ia ser o negro. Então ele ia chegar à conclusão de que os negros têm maior propensão ao crime do que os brancos. Não foi com negro e branco, mas foi algo parecido que ele encontrou na Europa. Ele chegou à conclusão de que a maioria dos criminosos tinha determinadas características biológicas em comum, portanto essas características biológicas eram a causa da criminalidade, ou pelo menos eram um indício da criminalidade. Só que o problema é que essas pessoas, elas tinham determinadas características em comum porque elas pertenciam a grupos sociais que já eram discriminados dentro da sociedade e por já serem discriminados tinham menos acesso aos bens da sociedade e por isso essas pessoas acabavam indo para o crime. Então não era característica biológica da pessoa que fazia ela ser criminosa, mas pessoas com aquela característica biológica eram discriminadas pela sociedade e por isso iam para o crime. Então a criminalidade não tinha causas biológicas, a criminalidade tinha causas sociais. Mas o Lombroso não percebeu isso. O Lombroso foi para as causas biológicas. Então, se você consegue identificar um criminoso por traços biológicos, se você encontra uma pessoa na rua com essas características, você pode abordá-la. A polícia pode abordar, porque essa pessoa provavelmente está indo cometer um crime. E aí, como eu disse, traz isso para o Brasil. População carcerária, a maior parte negros. E se o Lombroso fizesse esse estudo, ele ia falar, ó, as características biológicas do criminoso no Brasil são essas, negros. Então toda vez que a polícia visse um negro na rua ia poder parar, porque provavelmente esse negro estaria indo cometer um crime. Isso parece familiar para vocês de alguma forma? Se eu disser para vocês que as ideias do Gobineau e do Lombroso fizeram muito sucesso no Brasil no final do século XIX e no começo do século XX, isso faria sentido para vocês? Então, as ideias do Lombroso e do Gobineau fizeram muito sucesso no Brasil no começo do século XX e influenciaram muito os estudos de criminologia no Brasil. Veremos isso melhor no próximo vídeo. Até mais.